Olá, meu amigo, minha amiga. Estamos começando mais uma live. Estamos fazendo um teste. Antes de começarmos, falta um minutinho. Se tiver alguém aí, me diga aí se tá bom o visual e o som, por favor. Então, Nilvânia, me fala aí se o som tá bom, querida. Marcel Rangel, por favor, vê se o som tá bom aí. O som está bom, o visual? Tá tudo certo? Ô Mário, legal, tudo ok? Muito bom, então tá certo. Vamos então já começar. Ótimo, obrigado Mário, um abraço. É isso aí, tudo em ordem, né? Então tá bom, legal. A Márcia falou que tá sim, tudo bem. Oba, cheio de gente bonita, hein? Ah, coisa linda, hein? Ah, legal, Neuvânia. Beijo, querida. Obrigado. É isso aí. Então tá bom. Bom, a Ângela, oh, que bacana, legal. Só gente bonita, gente boa, hein? Hoje vai ser legal, hein? O pessoal vai colaborar com a gente. Quem quiser fazer pergunta, por favor, faça, tá? Façam pergunta, escreva, que agora eu tô com o óculos aqui. E eu vou lendo e vou falando, tá? É isso aí. Muito bom. Mais um segundinho, a gente começa em cima, 8 horas, pelo menos no meu relógio, tá? Tá bom? É isso aí. Muito bem. Bom, então vamos fazer a nossa prece inicial, para que a gente tenha uma vibração boa, alguns minutinhos só, 1 ou 2 minutinhos, e que a gente reverbere o nosso coração a fim de ser positivo, né? Hoje vamos falar do tempo, tá certo? Eu convido vocês a fecharem os olhos um pouquinho e deixar fluir no seu coração a luz interior. A luz interior é o estado de contentamento espiritual. É um estado que só o espírito sente. Se queremos raciocinar, não vamos conseguir. Porque o raciocínio é frio, ele é calculista. Mas o sentimento é nobre dentro de nós. Então, vamos agradecer a Deus por essa santa oportunidade de estarmos reunidos aqui hoje, para que a gente possa falar alguma coisa, discorrer algo que vá tocar o seu coração e ao mesmo tempo tocar o meu coração, para que a gente possa ter proveito e colocar em prática tudo aquilo que a gente possa examinar com cuidado o que eu vou dizer. Pai de infinita bondade, agradecemos de coração essa santa oportunidade em que a humanidade está passando também por toda essa pandemia, mesmo sendo dissabores, mas com esses dissabores é que vamos refletindo a nossa vida e vamos dando sequência para ela, para que a gente possa melhorar o nosso ser, dentro de uma simplicidade de vida. Obrigado, Senhor, obrigado, obrigado. Vamos lá, meu amigo. Olha o Dácio aí. Falou, Dácio. Um abraço, José. Que bacana. É isso aí. Bom, meu querido amigo, minha querida amiga, que está nos vendo, que está nos ouvindo, é com muita alegria que eu estou aqui hoje, falando ao grupo alternativo Tarefeiros do Amor, casa maravilhosa que eu gosto muito. Não trabalho nela, mas quando faço palestra me sinto um verdadeiro trabalhador, falo isso de coração. Então, é com muita alegria que faço essa live para que os tarefeiros, todas as pessoas que trabalham, todas as pessoas que frequentam lá, possam ouvir alguma coisa que ajude o seu coração, que tire você daquela coisa ruim que está se sentindo dentro de você. Você não tem que se sentir ruim.
Você tem que se sentir bem, mas para sentir-se bem é preciso ter a manutenção. E hoje nós vamos falar sobre tudo isso, tá certo? Estou vendo que está chegando tanta gente bonita aí, olha que bacana, legal. A Ana Lúcia, a Ângela Maria, que legal. Um beijo no coração, viu? Então, meus queridos amigos, o que é que nós precisamos fazer? Conhecer a nossa vida. Eu falo direto isso nas lives. Hoje eu trago o tema o tempo nosso de cada dia. Eu fiz um trocadilho o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Então nós, no Pai Nosso, pedimos para que dê o pão de cada dia. Ora, por que não brincar um pouquinho e falar, dai-nos o tempo necessário, meu Deus, para que a gente também possa melhorar o nosso ser. Então veja que o pão nosso está dentro de um tempo, porque também temos que trabalhar profissionalmente, temos que trabalhar na parte espiritual, psicológica, familiar, enfim. Toda a manutenção interior e toda a manutenção exterior precisa ser trabalhada, refeita ou desfeita, refeita novamente, e assim a gente consegue trabalhar no nosso ser. Então, o tempo nosso de cada dia. Todo dia temos um tempo. O tempo de Deus é outro. Deus nos deu um tempo para passar aqui na Terra. E nós temos um tempo, que é esse tempo que Deus nos deu, fazendo um trocadilho, nós estamos passando esse tempo. Todos nós sabemos disso, mas é bom lembrar. É bom lembrar que nós temos um tempo, e esse tempo tem limite. Quando? Não sei. Quanto tempo? Não sei. O meu, cheguei aos meus 64 anos, outros, os seus 25, outros, os seus 90. Chico passou lá quase de novo para 100. E outras pessoas também mais. Varia muito, não me importa o seu tempo de existência na Terra. O que vale agora, de hoje em diante, é a qualidade do que você faz com o seu tempo. Vejam isso. Eu trouxe hoje uma historinha real, uma história muito legalzinha, muito bacana, para que a gente possa refletir melhor. Em meados de 1912, mais ou menos, lá em Londres, né? Tinha um capitão de um grande transatlântico, pediu para uma transportadora, ele fez uma encomenda de um pacote enorme, né, de uma caixa enorme, pediu para que transportasse para o seu navio, tá certo? E ele foi, e assim estavam começando a fazer para transportar. O dono da empresa chegou no motorista e os dois ajudantes e falou assim, vocês vão ter que transportar isso com muita urgência. É um pouco longe, vai levar quase 1 hora para chegar até o porto e vocês vão devagarzinho, na boa, mas transporte a caixa. O caminhão, evidentemente, aqueles caminhãozinho antigo, né? Mas era novo na época, né? 1912. Então, o que aconteceu? Vamos analisar assim, o motorista era super otimista. Um dos ajudantes orava muito, era muito religioso. E o outro muito pessimista. Sempre vem do lado negativo da vida, das coisas. E aí o negativo já começou a falar, puxa, por que não trouxe mais 2 ajudantes para a gente carregar essa caixa enorme? Aí o dono da empresa falou, não tem mais ninguém, só tem vocês, eu preciso de vocês urgente. Mas é muito pesada. E o outro lá, o motorista, calma, eu vou dar uma força, a gente consegue. E o outro, não, eu vou orar muito para Deus, vai dar tudo certo. Então veja que havia ali um triângulo ali, né, de personalidade. Muito bem. Então eles, com muito custo, conseguiram transportar, colocar dentro do caminhão, fecharam tudo e foram embora. Mas não chegou a passar nem 12 minutos, estourou o pneu do caminhão. Pronto, tá vendo? O pessimista. O que aconteceu? Eu disse que isso ia dar errado, só nós 3 aqui. Não, calma, motorista, calma, vai dar tudo certo, vamos consertar. E o outro, eu estou orando para Deus para dar tudo certo, vai dar certo. Então,
eles pegaram as ferramentas, começaram a trocar, estava difícil de trocar, demorou mais de 25 minutos. Nós vamos chegar atrasado, o capitão vai ficar louco da vida, o pessimista. E o outro, nós estamos orando para dar certo. E o otimista, não, vai dar certo, vamos lá. E aí eles conseguiram consertar o pneu. Aí eles dobraram a esquina e foram. Começou a andar, tinha 2 pessoas no meio da estrada. Eles foram devagarzinho, eram 2 ladrões. Nossa, olha só que história. Real, hein? Aconteceu. E aí, tá vendo? O que é isso? Agora vamos ser assaltados, eles vão roubar a carga. O que é isso? Não, eu vou orar para Deus para que alguma coisa aconteça. E o otimista, sim, é verdade. Vamos ter fé também, isso é verdade. Vamos ter o outro, não, eu sei que vai dar tudo errado. Então veja que sempre um falava negativo, o outro positivo e o outro orava muito. Vejam isso. Então, o que aconteceu? De repente começou a sirene de uma polícia, estava passando assim, perceberam que tinha um movimento meio estranho, vieram encontrar os 2 ladrões e conseguiram capturá-los. Eles entraram na mata, eles conseguiram capturá-lo. Então o otimista falou, que é um motorista, falou, tá vendo? Eu não disse? E o outro, mas eu orei muito. Falei, mas vocês têm sorte, porque a gente podia ter morrido, esses ladrões podiam ter matado a gente. Sabe aquele triângulo? Um fala uma coisa, outro fala outra. Mas isso aqui está muito estranho, está muito engraçado, não está dando certo. E começava a falar, calma, vai dar certo, nós estamos atrasados, melhor a gente voltar para lá. Não vamos voltar, tem que entregar essa mercadoria. E aí eles foram. Já estavam atrasados mais de 1h20. De repente começou o famoso nevoeiro de Londres. Aí não dava para ver nada, tiveram que parar no meio do meio-fio, no acostamento, porque não dava para ver nem a estrada. Tá vendo o que aconteceu? Não, eu estou orando para Deus para passar logo esse nevoeiro. Mas não vai dar certo, não vai dar certo. Vai dar certo sim, o outro. Então veja que o triângulo ali, um cutucava o outro. Um do seu jeito de personalidade e o outro com a sua personalidade, cada um era ali o tripé. Até que realmente passou o nevoeiro, mas eles já estavam atrasados há mais de 1h30, quase 1h40. E aí eles tiveram dificuldade para chegar, porque o carro começou a falhar. Eles falaram, mas tudo está acontecendo com esse caminhão, o que está nesse transporte? Mas não dá, vamos voltar que não vai dar certo. Não, vai dar certo sim, nós vamos chegar lá, vai dar certo. E aí eles avistaram já o porto, nossa, finalmente eu disse que ia dar certo, eu disse. Aí tudo bem, então eles chegaram lá no porto, o capitão estava lá bufando de raiva, e ele disse, mas o que vocês pensam que eu sou? Eu sou o capitão desse transatlântico, tenho mais de 1.500 pessoas para transportar, eu estou esperando a minha carga e vocês mais xingou, fez tudo que podia. Eles abaixaram a cabeça e pediram desculpa. Não, mas nós tivemos muitos problemas, tal, mas não me interessa os seus obstáculos, o importante é que eu quero a minha mercadoria. Vocês estão atrasando a minha vida, vocês querem interromper o meu destino? O que vocês estão achando? Não, o nosso destino era chegar aqui, agora nós chegamos. Nós tivemos dificuldade, o senhor vai nos desculpar, tá bom. Aí despediu deles, eles pegaram a carga, colocaram no navio e eles ficaram um tempo lá para que o navio zarpasse, né, e fosse embora. Aí eles começaram a ver o navio indo já, pegando o alto mar, e eles começaram a dar tchauzinho, oi, tchau, né? Que legal, deu tudo certo, que bacana, tchau. E atrás do navio estava escrito Titanic. Vejam isso. Era o navio Titanic que mais lá na frente iria afundar e mais de 1.200 pessoas iriam desencarnar. Veja que interessante. Agora, para a gente fazer uma pequena analogia e fazer um comparativo. Essas três personalidades, que eram o otimista, o pessimista e o orador, que orava muito, que tinha uma fé muito grande, quem são essas pessoas na nossa vida? Somos nós. Nós temos muito do pessimismo, mas também temos muito do religioso com Deus. Temos um otimismo. Está chovendo, mas já para a chuva. Ah, mas está caindo uma tempestade e não vai dar para a gente ir hoje, então vamos amanhã. Vamos pedir desculpa, nós vamos chegar lá. Então vejam que esses três
essas 3 personagens dessa historinha que eu contei, eles tiveram muitos obstáculos. Apesar de chorar, ou um reclamar, o outro orar muito, apesar de tudo que eles passaram, eles conseguiram ir até o fim no seu destino. E nós também temos esse tempo que será um dia o nosso destino. Mas esse destino não é um predestino, é o nosso destino que fazemos. Pelo nosso livre-arbítrio. Eu dou destino à minha vida, de acordo com o que eu penso, de acordo com o que eu sei, de acordo com o que eu desenvolvo o meu ser. Agora, mais do que nunca, esses 8 meses de pandemia, 8 meses, 6 meses de lockdown aí, agora que a gente está começando a sair mais, os centros já estão começando a falar em ter as palestras presenciais, inclusive já estou marcando para o ano que vem. Vejam isso. Estamos dando destino a todo instante para a nossa vida. Mas quem escolhe, quem faz o nosso destino somos nós. Vejam isso, meus queridos amigos. Somos nós. Não adianta você falar como se fosse uma criança e dizer, seja o que Deus quiser, eu deixo tudo na mão de Deus. Isso é infantilidade. Deixar na mão de Deus não vai resolver, não é assim que funciona. Funciona assim, orar para Deus para que a gente consiga enfrentar, trabalhar no nosso ser, conseguir fazer aquilo que você precisa fazer, aí sim orar muito para Deus, isso é absolutamente viável. Agora, deixar na mão de Deus é como se fosse eu fico de braços cruzados, e deixa o barco rolar, é Deus que vai fazer, não vai fazer por você, os benfeitores não vão fazer por você. Eu falo isso direto nas lives, nas palestras, os benfeitores me orientam para que tenha que falar isso para as pessoas, porque as reencarnações, muitas pessoas estão perdendo seus tempos, com muitas coisas repetitivas mentalmente, e depois do lado de fora, o famoso mais do mesmo. O mais do mesmo não resolve. Continuar fazendo as mesmas coisas que a gente faz. Eu costumo falar isso nas lives e nas palestras. Se algo que você quer, está fazendo, está dando certo, continue. Você não está tendo nenhum obstáculo, ou tem poucos obstáculos, continua. Se você tem um pessimismo em relação a alguma coisa, busque aquele personagem do otimismo, e se você precisar mais ainda, busque o outro personagem do orador, aquele que ora fervorosamente para Deus, para que dê certo. Oração é alimento da alma. Nós precisamos alimentar a alma com a oração, esse intercâmbio, nós temos uma conexão com Deus, com o divino que está dentro de nós. Não podemos nos esquecer disso. E não adianta ler tudo que você tiver que ler, fazer todos os cursos, falo isso direto nas lives, se você não aplicar. É preciso que você tenha reflexões. Uma das perguntas no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, qual é o grande e o maior modelo que Deus apresenta para a humanidade? Para que a gente possa ter um exemplo. E a resposta mais curtinha do que essa, eu não vi. Jesus, lá no Livro dos Espíritos. Veja, a doutrina espírita está colocando isso para nós. Jesus é o grande modelo, não é o único. Não, mas é o grande modelo, o melhor modelo que nós temos para que a gente possa ter uma conduta sadia. Já me perguntaram várias vezes, inclusive jovens, mas eu tenho que ter uma vidinha certinha, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Você faz o que você quiser. Você tem desejos, vontades, prazeres, fantasias, é problema seu, faz o que você quiser. Pergunta, você está prejudicando alguém? Você está prejudicando você? Se você estiver prejudicando você ou alguém, então não é bom. Mas se você não estiver prejudicando, siga o teu caminho. O desejo é seu, a vontade é sua.
as fantasias que tem na nossa cabeça, existe isso mesmo depois de certa idade, ainda carregamos isso? Isso é inerente ao ser humano dentro de si? E eu repito isso direto nas lives, não importa a tua idade cronológica, o tempo que você está aqui na Terra, veja que esse tempo na Terra pode ser renovado aqui, na sua mente. Já vi vários e vários depoimentos de pessoas de mais de 65 a 85, 90 anos, pessoas que já são bem calejadas na vida, já disseram muitas coisas eu deixei de fazer porque eu só pensava em trabalhar. Hoje eu estou aposentado e agora eu enxergo o quanto eu perdi tempo nisso e foram descrevendo. Hoje já não perco mais. Não importa se eu tenha que ficar mais 5 anos na Terra, mais 10, não importa. Vou fazer as coisas que eu sempre quis fazer. E ele vai e faz. É determinado. Vejam isso. Você dá destino à sua felicidade. Você dá destino ao que você é. Ah, mas e o meu passado longínquo, as reencarnações passadas? Tudo bem, temos sim. Essas energias estão dentro de nós, rondam a nossa mente espiritual aqui. Tudo bem, mas você vai descobrir as suas tendências, as suas inclinações, como eu sempre falo isso, e aí você vai começar a trabalhar no seu equilíbrio, não importando a sua idade. Não diga para mim um dia dizer, eu já passei de uma idade que não dá mais para fazer isso, fazer aquilo. Não, senhor, isso é desculpa. É desculpa que nós damos. Já passei da idade, coisa nenhuma. Não importa a sua idade, eu falo direto isso. O que importa é a sua renovação mental em relação a tudo. Então, o tempo nosso de cada dia, ele nos pertence. Deus nos deu esse tempo. Vejam isso. Deus deu esse tempo para nós. Quanto tempo? Não sei, ninguém sabe. Então eu não vou ficar pensando quanto tempo eu tenho ainda na Terra. Eu vou trabalhar nesse tempo que Deus me deu, estou trabalhando e vou continuar trabalhando até findar o meu tempo. E isso é uma realidade cósmica. E ela não é uma realidade cruel, não é uma realidade que machuca o teu ser, é uma realidade que faz você enxergar e despertar uma consciência dentro de você. O Dácio colocou aqui, sempre é tempo, é verdade. Muito bom, Dácio. Sempre é tempo, nós vamos então falar agora, hoje é tempo, sempre é tempo. Vamos falar do sorrir. Hoje é tempo de sorrir. Pegando o gancho aqui do nosso amigo Dácio, do Tarefeiros, hoje é tempo de sorrir, vou dar um sorriso para vocês, viu? Quando eu levanto, eu vou para o banheiro fazer a minha higiene pessoal, eu olho no espelho e dou um sorriso para mim, bem escancarado. E eu sorrio para mim, parece bobagem? Não, é a minha autoestima que levanta. Porque ainda tenho vontade, ainda tenho desejos, eu quero fazer coisas, planejamentos, eu quero desenvolver os meus ideais. É tempo de sorrir. Vejam isso. É tempo de falar. Fale o que você precisar falar. Procure descobrir o que é que você quer falar. Você precisa falar com a sua esposa, com o seu marido, com seus filhos, com seus pais. Precisa falar com o chefe, precisa falar. Fale. Não tenha medo, não tenha vergonha. Fale com Deus. Eu converso com Deus todo dia, direto. Dirigindo o carro, ou indo no metrô, ou trabalhando, fazendo alguma coisa, eu estou lá, Senhor, obrigado, isso aqui não era para ser assim, mas vamos ver o que eu vou tirar de lição para isso. Veja, estou conversando direto com Deus. Eu falo com Deus mentalmente. Eu estou me alimentando dessa energia divina dentro de mim. Eu estou me alimentando. Vai ter hora que você vai ter que parar de falar e você vai ter que calar. Cale. Cala, porque às vezes você não tem que falar mais nada. O teu silêncio é o ouro que você tem para mostrar alguma coisa para alguém.
Quando você se retira, não significa que você está se acovardando. Muitas vezes é o momento de se retirar, não fazer, não falar nada, simplesmente sair. Então você está calando para que o outro ou a outra, seja lá quem for, os filhos, marido e mulher, não importa, ou afins, não importa. O meio social que você vive, alguém quer falar e você não está deixando, muitas vezes não deixamos. Então quando eu calo é ouro, o meu calar, ele é ouro. Agora a gente precisa escutar. Será que depois de tudo isso a gente tem ouvidos para o outro? Isso parece um moralismo meio assim forçado? Tem nada a ver. Isso é vida. Precisamos trabalhar nessa vida. Trabalhar com o que você está vivendo nesse momento. Então, quando você escuta, você está dando chance para o outro se abrir, abrir o coração. Vai ter hora que você não precisa nem falar 2, 3 palavras. Basta estar perto da pessoa e a pessoa fica meia hora soltando tudo que tem direito. Ela chora, ela ri, ela faz tudo. Eu tenho um amigo que mora em Berna, na Suíça. Ele é brasileiro, mora há 20 anos lá. E ele estava passando um problema seríssimo. Ele já estava falando umas besteiras que eu não estava gostando. E eu mais ouvi ele falar, depois falei algumas coisas também. E ele disse que o índice de suicídio lá na Suíça é enorme. Porque qualquer coisa eles querem tirar a vida, eles não suportam enfrentar. Porque não tem esses 3 esse tripé, que são esse da historinha que eu contei, o otimista, só tem o pessimista, não tem aquele que ora, eles mal falam em Deus. Veja, atualmente, a semana passada, falei com meu amigo, e ele disse que uma boa parte da Europa é assim também, são frios, pessoas frias, que não falam em Deus, que não conseguem manifestar-se. Nós aqui no Brasil, meu Deus do céu, por que o Espiritismo pegou tanto no mundo inteiro, pegou aqui no Brasil? Porque aqui as pessoas são mais religiosas, são mais ligadas a Deus, vejam isso. Então, escutar uma pessoa é uma arte. A gente precisa começar a fazer exercício de escutar. É difícil, porque às vezes a gente quer colocar algum argumento, contra-argumentar. É um direito que nós temos. Mas muitas vezes, se você tiver uma sacada legal, você vai ficar quieto e deixar a outra pessoa falar. No dia seguinte pode ser que ela melhore, pode ser que ela te diga uma outra coisa. Puxa, você não falou nada. É que nem lá no CVV, Centro de Valorização da Vida. A maior parte do tempo as pessoas que atendem não falam. A maior parte só diz, CVV, boa noite, o que posso ajudar, e pronto, a pessoa desabafa, fala meia hora, 40 minutos, seja lá o que for. E ele fala, nossa, você me ajudou demais, ele mal abriu a boca. Vejam isso. Lá no Japão, fala-se que o imperador a única pessoa que não se curva ao imperador quando passa é o professor, porque ele ensina. O que é que nós estamos ensinando para os outros hoje? Cora Coralina fala, feliz aquele que aprende com o que ensina, né? Ensina aprendendo. Olha aí, quanto que eu vejo, eu tirei proveito no bom sentido das lives, das palestras de tantos anos, já fiz mais de 2.000 palestras por esse mundo afora. 2.000 palestras. Visitava doente o tempo todo, mais de 20 anos. Quanto que eu enriqueci a minha vida. Quanto que eu tirei as soberbas que tinha dentro de mim. As arrogâncias, quantos orgulhos que eu tinha, que eu fui me depurando, porque eu fiz tudo isso e eu via, trabalhava, não poupava, ia para lá, ia para cá. Veja quanta riqueza que eu ganhei. Olha aí, estou falando agora da minha pessoa. Quanto nós ganhamos quando nós estamos ensinando e também aprendendo? Se você está
pegando algo do que eu estou falando e você está aplicando para você e depois ajuda uma outra pessoa, você está enriquecendo a sua vida. Vejam isso. Você está enriquecendo o teu viver. Na maioria das pessoas, os casais principalmente, eles não querem renovar um com o outro. Cada um fica na sua. Claro que há a individualidade que não se divide, pelo latim, não se divide, mas existe a repartição, nós precisamos repartir o nosso ser, precisamos repartir a nossa alegria, o nosso coração com as pessoas, principalmente de casa. Segundo a sociologia, a primeira sociedade é a família, a segunda sociedade é o mundo. Se na primeira sociedade a gente falha, como que nós seremos lá no mundo? Mesmo que esteja sozinho, mesmo que esteja viúvo ou viúva, mesmo que não tenha ninguém ou não casou, não importa. Você deve ter família ou talvez parentes. Como você lida com tudo isso? Parentes difíceis, parentes que têm uma diferença enorme com você. Veja que o ensinar é infinito, porque quando você ensina, você está aprendendo. Então, ensinar e aprender e ensinar. Nós somos mestres e discípulos dentro de nós. Há um mestre dentro de nós. Nós somos um verdadeiro mestre e nós somos um verdadeiro discípulo. Porque a todo instante eu ensino e eu aprendo e ensino. Eu refaço e vou fazendo de novo. E eu vou trabalhando nisso e vou trabalhando. E isso é que faz você enriquecer a sua alma aqui reencarnada na Terra. O passado longínquo, deixa para lá. As tendências vêm bem forte muitas vezes. Então vamos trabalhar nas tendências, nas coisas que você precisa trabalhar. Certa vez um menino, veja que história interessante. Um menininho de 5 anos para 6 aninhos, bem criança. E ele tinha, a mãe tinha uma amiga que de vez em quando ia na sua casa, tinha várias amigas, né? Mas quando ela via aquela amiga, a amiga já devia ter 35 anos mais ou menos, da idade da mãe, e ela dizia assim, essa mulher é linda. O menininho falava, ai que bonito, todo mundo gosta de ser elogiado por um menino, né? Essa mulher tem alguma coisa que eu não sei o que é, mamãe. O que é, filho? Eu não sei. E ele não sabia dizer. Toda vez que essa mulher aparecia na casa, e ele se encantava com ela. Aí ele ia aos poucos, ele ia revelando. Eu não sei, mãe, eu acho que essa mulher já foi minha mulher. Como se eu sou mulher? Você só tem 5 anos, menino. Eu não sei, ela já foi minha esposa. Vejam, a criança de 5 anos falando. E ela foi pondo para fora. Aquilo ficou uma revelação incrível. E a moça começou a dar ouvido e falou, engraçado, parece que eu olho para ele depois que ele começou a falar isso. Apesar dele ser criança, né, evidentemente, estou vendo ele agora como um menino, criança, mas tem uma coisa forte, parece que eu sinto uma saudade quando eu estou longe, e eles começaram a verificar que aquilo, lógico, a grosso modo, né, estou só colocando assim, que eles tiveram algo no passado, só pode ser isso, não tem uma explicação lógica. Foi levado para psiquiatra, para psicólogos, inclusive para a psicologia, para se estudar isso, até nos moldes espíritas também. E chegamos a uma conclusão que aquilo realmente era uma coisa de reencarnação passada. Outro caso também de um menininho de 5 anos, isso aconteceu lá nos Estados Unidos, a mãe dava roupinhas para ele e ele chegava, mãe, eu não quero essa aqui, eu quero essa. Aí a mãe falava, mas filho, essa aqui é roupinha de menina, mas eu gosto dessa. E a mãe falou, mas o que é isso? Eu vou te dar roupa de menina? Eu quero essa. Ele xingava, ele brigava, e um dia a mãe acabou dando para ele, e ele começou a falar, agora me sinto bem. E ele andava como se fosse uma mocinha. Então ele estava lembrando de uma outra reencarnação, vamos colocar assim, que ele foi uma moça, e estava se revelando fortemente desde criança. Aí foi levado para os psicólogos, psiquiatras, e chegaram à conclusão, não exatamente nos moldes espíritas, mas de que ele estava vivendo alguma coisa na mente dele,
esse estado de ser, porque ele tinha todo o trejeito de uma menininha, não um menino. Então a mãe soube trabalhar com isso, ela conseguiu desenvolver isso e foi lutando para que ele trabalhasse da melhor maneira possível. Agora imaginemos se os pais têm preconceito. É capaz de fazer grandes besteiras com a criança. Quer dizer, internar, fazer alguma coisa errada, isso por causa do famoso preconceito, e não tem nada de doença isso. Nem homossexualidade, nada, não existe nada disso. Isso são coisas que existem dentro de cada um e cada um vai se revelando. Numa outra oportunidade eu vou até falar sobre isso para esclarecer muitas pessoas sobre essa parte. Mas voltando para o nosso tempo, nós falamos de ensinar e de aprender, então nós temos que falar agora em reaprender. Aquilo que você aprendeu, aquilo que você tem de experiência, seja você com mais de 50, 70 anos, 80, não importa, ou menos, de 18, 19, 20, tem alguns meninos que gostam de assistir minhas lives, tem 15 aninhos, 16, meninas, meninos. Veja, não importa a nossa idade. Aquilo que você aprendeu, você tomou alguma lição? Foi doloroso, mas você aprendeu aquela lição? Ótimo, continue. Não deu certo, você ainda não aprendeu? Pera um pouquinho. Vamos reaprender. Vamos reaprender a amar. Amar a si mesmo. Porque eu não posso amar as pessoas, eu não posso fazer uma live sem ter amor. Só o meu amor faz eu ter essa força, essa vontade, essa alegria de fazer a live. Eu não estou com ninguém aqui comigo, estou na minha sala da minha casa. Mas eu sei que tem várias pessoas aí do outro lado, pelo mundo. Ai, que bacana, que gostoso, que delícia. Só o amor faz isso. Outras pessoas não querem fazer também, é um direito que tem. Vejam isso. Então eu estou reaprendendo. Eu só reaprendo quando eu começo a enxergar que preciso fazer mudanças dentro de mim. Então, muitas vezes, lá na nossa terapia quântica, lá no nosso trabalho, principalmente quando estávamos presenciais, muitos, tanto faz, homem ou mulher, tanto faz, reclamavam um do outro, do marido, da mulher, que estavam frios um com o outro. Mas e você? Eu também estou frio. Eu falo isso direto nas palestras, dou esses exemplos. Porque ela também é fria, porque ele também é frio, cada um fica para o seu lado e fica do mesmo jeito. Cadê reaprender a amar? Sentar, conversar, vamos ver o que é que está errado. Perder o orgulho. Só a simplicidade do coração, pela humildade, faz com que você diga, vamos ver se a gente se entende, vamos parar com essas picuinhas, vamos ver se a gente consegue, eu cedo disso, esse lado, você cede desse. Às vezes os filhos estão cheios de ficar em casa, principalmente as crianças. Agora que estão falando em voltar à escola, praticamente esse ano aqui já foi, só falta aí 2 meses e olhe lá. Então o reaprender é eterno. É reavaliar aquilo que você está passando, reavaliar a sua situação com a família, depois o seu trabalho, principalmente o trabalho profissional. Muitas pessoas tiveram que se adaptar, outras não estão conseguindo se adaptar, já falaram muito para mim que está tendo uma dificuldade enorme, mas nós temos que enfrentar. As condições mundiais. Se fosse só no Brasil, se fosse só aqui em São Paulo ou algum lugar, não, é mundial. O mundo inteiro está passando por essas transformações. Alguém diz, mas foi Deus que soltou esse vírus? Nada de Deus que soltou vírus, coisa nenhuma. Isso é coisa, pode ser do homem ou não, não importa. Mas permitiu que acontecesse isso para que a gente pudesse refazer os nossos pensamentos e adquirir novos pensamentos, trabalhar melhor do que a gente possa entender. Amar. Nós precisamos amar, gente. O que é o amor? O amor é Deus sendo em movimento. Nós colocamos, neste sentido, Deus em movimento. É o amor. Como eu disse, a live, se eu não tivesse amor, eu não falava. Eu não estaria aqui tendo coragem de olhar aqui, olhando para você aqui na câmera. Eu sei que estou olhando nos seus olhinhos nesse momento. É o amor que faz isso. E o amor faz você calar a boca, faz você ouvir, faz você reaprender. O amor faz você transformar a sua vida.
Não venha falar para mim, eu já cheguei numa idade, como eu disse agora há pouco. Não, não chegou a idade de coisa nenhuma. Cadê a idade da renovação? Como eu disse, eu tenho 64 e eu me sinto muito jovem por dentro, porque eu me renovo. Eu renovo os meus pensamentos, eu procuro tirar as negatividades, não fazer como aquele trio lá, ou um deles, né, que quer dizer. Você precisa ver a sua fé, ou melhor, rever a sua fé. O que é rever a fé? Você já tem fé. Se eu lhe perguntar, você tem fé? Todos vocês vão dizer, tenho fé. Mas você já refez a sua fé? Porque muitas vezes nós não estamos com fé em nós mesmos. Não basta só dizer eu tenho fé em Deus. Temos que ter fé em nós, nos benfeitores. Fé que você é capaz de enfrentar os seus obstáculos. Os seus são seus, os meus são meus. Fé que você é capaz de rever o seu trabalho. Certa vez Jesus estava andando e um centurião, tipo assim um comandante lá dos romanos, que não tem nada a ver com os judeus, chegou em Jesus e disse, está lá nos evangelhos, chegou em Jesus e disse, mestre, eu não sou digno de estar perto de você, porém eu vou lhe pedir um favor, eu tenho um serviçal que eu considero um filho, e ele está muito doente, eu gostaria de saber se você pode curá-lo. Jesus se admirou tanto daquela fé que ele disse, em toda a Galileia não vi ninguém com tamanha fé como este homem. Vai que o seu serviçal está curado. Vejam isso. Então o exemplo, se ele era um centurião, ele acreditava no Deus Júpiter, não tinha nada a ver com o Deus de Abraão. Lá nós somos um Deus só monoteísta, eles não, eles tinham vários deuses. Não tinha nada a ver com os judeus, nada a ver com o cristão. E, no entanto, ele teve fé que este homem poderia curar, e vai que ele já está curado. Veja a fé deste homem. Então, a fé não tem religião, não tem distração para qualquer outra coisa. Isso vem do teu coração. Então, bote para fora a tua fé nos seus atos. O ato que você é capaz de fazer, cometer um ato positivo, ser altruísta, desenvolver o seu caminho. Claro que você não vai transformar a sua vida de hoje, de noite para amanhã, mas aos poucos você vai começando a enxergar como você está vivendo, convivendo, como você está trabalhando com a sua fé. Você tem fé que já vamos começar a fazer palestras, o centro já vai começar a trabalhar, as coisas vão se encaixar, talvez venha uma coisa diferente, um novo normal, né, que está se falando, porque aquele normal antes não vai ter, é uma realidade. Como estamos nos adaptando? Então, meus queridos amigos, a vida precisa ser conhecida por você. Eu estou conhecendo a minha vida e não me importa a minha idade aqui na Terra. Repito mais uma vez. Eu peço licença, eu vou tomar uma aguinha que está me dando pigarrinha. Agora sim. Desarrumei aqui. Muito bom. Então, continuando, meus queridos amigos e amigas, nós precisamos rever a nossa vida. As lives servem para isso. Ela serve para dar continuidade às palestras presenciais que nós não estamos podendo fazer. Não estamos podendo ir pessoalmente passar por tratamentos. E os trabalhadores, consequentemente, dar a sua contribuição para as pessoas. Mas podemos sim dar a contribuição através das orações, através da leitura, através da aplicação que você faz com a sua família. Lá fora, se você já está trabalhando com as pessoas. Então, como você está vivendo e aplicando a sua fé? Descobrir a si mesmo, nós precisamos descobrir esse lado nosso, esse lado interior que nós temos. Nós não somos só essa aparência, nós somos muito, muito mais do que nós aparentamos. Essa aparência que eu tenho é pequenininha.
Nós já temos dezenas e dezenas e dezenas e centenas de reencarnações. São milhares de anos, milênios de anos reencarnando. Temos muita experiência na vida. O que é que falta? Falta em conhecer, dar chance para você buscar isso de você. Eu pensava, coisa de menino, talvez 16, 15 anos, cheguei aos 20 e tal, eu pensava que eu não ia conseguir fazer nada. Nossa, quanta coisa eu desenvolvi. Porque acreditei que eu era capaz, enfrentei, chorei, reclamei, mas eu fui, enfrentei. E é isso que nós precisamos conhecer a nossa vida. Aliás, Sócrates, o maior, considerado o maior filósofo, né? Ele dizia assim, conhece-te a ti mesmo que a verdade vos libertará. Eu gosto muito dessa frase e falo muito nas lives. Conheça você. Como você pode lidar com a tua mulher, com o teu marido, com os teus filhos, se você não conhece você? Você não sabe as ações e reações suas. Você não sabe quais são as causas que tem dentro de você. É preciso ir botando para fora, conhecendo. Senão seremos reacionários. Fala 2, eu falo 4. Você fala 5, eu falo 6. Olha aí, sendo trabalhado em nós. Chico Xavier uma vez estava fazendo, como se fosse uma catequese, ensinando crianças, e os padres pediram para ele parar porque ele estava falando, ele era espírita, eles não sabiam. E ele disse, mas eu não estou enfiando o espiritismo aqui na cabeça das crianças, eu estou fazendo até a catequese que a própria Igreja Católica faz. Não, você é espírita, você não é católico, não podemos. E ele parou, ele respeitou. Aí as mães gostavam tanto dele e falou, nós não podemos fazer isso lá na sua casa? E ele disse, sim, claro que pode. Então as mães levaram as crianças na casa do Chico Xavier. E o Chico começou a pensar, meu Deus, essas crianças vão ficar aqui um tempo e elas precisam comer. E lá tinha merenda, e aqui na minha casa no mal tem um pão, ele disse. O que eu vou fazer? Então ele orou para Deus, e de repente eles estavam lá embaixo de uma árvore, começou a bater o sol assim, e uma vizinha falou, Chico, está um sol danado, né? Você está aí com essas crianças? Você vê, né? E eu não sei como que a mulher descobriu, ou foi intuída, né? Vamos colocar assim. Ela disse, essas crianças devem estar com fome, né? Sim, o pior é que eu não tenho nada. Ah, mas espera um pouco, eu vou pegar um pouco de sanduíche que eu tenho lá, e fez alguns sanduíches e trouxe. Ela falou para outra vizinha, a vizinha trouxe, e todas elas reuniram e fizeram um verdadeiro banquete. Veja a fé do Chico, olha que maravilha. E é isso que nós precisamos acreditar em nós, acreditar que é capaz. Veja, a gente não está passando por isso. Acredito que em nossa casa não esteja faltando pão, e lá na casa do Chico estava faltando pão, tudo. Mas ele tinha a coragem de enfrentar tudo aquilo que a Igreja Católica não lhe deu a chance, e ele veio para cá, para a casa dele, e aí começou a ensinar as crianças. Veja o exemplo de fé no acreditar. Então, meus queridos amigos, é preciso que nós tenhamos fé, é preciso que a gente desenvolva o nosso amor, é preciso que a gente conheça essa fé e bote para fora, trabalhando da melhor maneira possível, compreendendo, tolerando, tendo paciência. Olha aí, muitas vezes uma certa renúncia, porque muitas vezes a renúncia faz com que você melhore a sua vida. Se você não melhorar a sua vida é porque você não está trabalhando no bem, e Deus só criou o bem. É preciso que a gente enxergue como nós estamos trabalhando nesse bem. Se eu já tenho isso na minha mente, se já é consciente em mim, então eu sei que Deus só fez o bem. Tudo que aparece que não é do bem, não é de Deus. E eu não aceito. Eu vou raciocinar, vou trabalhar nessa fé. Vejo que todas essas palavras que eu venho colocando, o que é isso? Essas palavras são palavras apenas, mas se você colocar nos teus sentimentos, você vai começar a melhorar a tua vida em todos os sentidos. Você vai se sentir cheio de alegria do ser. Por que Chico já estava com uma certa idade e ele falava, a carcaça é velha, mas aqui tem uma criança que está leve. E é verdade,
Os anos vão passando e a gente não tem que se sentir pesado. Você vai ver como todo o seu trabalho orgânico interior vai fazer com que você melhore a sua vida. Todo o seu organismo já começa a levantar cada vez mais o astral interior. E você já não tem mais problemas internos, porque você vai começar a melhorar o seu ser. Tudo isso, meus amigos, precisa ser trabalhado. Então, o maior exemplo de todos foi de Jesus. Jesus usava o seu sacerdócio de 3 anos, mas foi muito bem trabalhado. 3 anos que ele trabalhou dos 30 aos 33 anos. Veja que ele era bem jovem, né? Se você for ver, 30 anos é bem jovem. E ele trabalhou com o seu, olha que maravilha, os seus 3 anos exercendo o seu sacerdócio e angariando todas as possibilidades de ajudar o seu próximo, tá certo? O nosso tempo terminou, queridos. Alguém quer fazer alguma pergunta, por favor? Por favor, fale, senão a gente já vai fazer o nosso encerramento. Vamos lá, gente. Alguém quer fazer alguma pergunta? Por favor, escreva aí, a gente já vai... Enquanto está alguém escrevendo, eu vou pedir um favorzinho para vocês. Quem não sabe, eu tenho um canal lá no YouTube, que chama-se Amor e Consciência. E eu vou pedir para vocês se inscreverem, quem ainda não está inscrito, e tocar o sininho para receber todas as notificações. Toda sexta e toda segunda eu posto um vídeo novo. O vídeo geralmente é de 5, 6 minutinhos. E fora as lives que eu também vou gravando e vou passando lá, tá? Passa lá para os seus amigos para dar um joinha, para ver se... E deixa os seus comentários, isso vai me ajudar muito. Tá bom, gente? Bom, vamos lá. Ninguém quer fazer pergunta? Muito bem. Obrigado, Roseli. Ninguém quer fazer nenhuma perguntinha, né? Então tá bom. Bom, então vamos lá. O Dácio está perguntando como vai você. Eu estou bem, eu estou aqui tranquilo, eu estou fazendo a live, eu estou muito feliz, pronto. Já respondi, Dácio. O Dácio está brincando comigo porque todo dia eu mando um abraço para ele e ele manda para mim. Tá certo? A Lu está falando o quê? Essa epidemia veio para ensinar a gente a ter mais fé, não é isso? E união entre a família. Isso, muito bem. Então tá bom. Bom, meus queridos amigos e irmãos em Cristo, vamos então encerrar a nossa live fazendo a nossa oração final, tá bom? Já chegou o nosso tempo. Eu peço mais uma vez para que vocês fechem os olhos. Fique bem à vontade aonde você está sentado, evidentemente, ou deitadinho, não importa. Só alguns instantes. Então veja que é um tempo. É um tempo que nós temos, que Deus nos deu, como Deus nos disse, como eu disse. E esse tempo que Deus nos deu é o tempo certinho que nós temos para melhorar a nossa vida. E melhorar em todos os sentidos. Seja espiritual, psicológico, profissional, conjugal, familiar, entre a vida social e a vida familiar principalmente. Nós não temos a obrigação de nada, você não é obrigado a nada, mas você tem 100% o dever de melhorar. E isso eu falo direto nas lives. Melhorar a sua vida. Com isso eu agradeço a Deus aquilo que eu estou aprendendo, reaprendendo a amar, refazendo a minha fé, minhas energias, fazendo com que eu melhore cada vez mais, e isso vai ajudar aos outros a melhorar a sua vida. O que você vai melhorar pode ser diferente do que eu vou melhorar. E o que é melhorar? Ter um dia melhor do que o outro. Desenvolver uma aptidão de como eu vou melhorar o meu ser, meu Deus. Então estamos aqui agora, já findando essa live e agradecendo a Deus por tudo que passamos, por tudo que recebemos e tudo que nós podemos fazer pelo outro. E com isso
Toda vez que fazemos pelo outro, já estamos fazendo por nós mesmos. Temos finalidade para a nossa vida. Paz e luz aos nossos corações. Muito obrigado. Até a próxima live, se Deus quiser. Um beijo no coração. Tchau, gente.